Salve, salve, povo abençoado, adonia de Deus. A gente está aqui mais uma vez. Nosso quinto episódio, presidente? É o quinto episódio, né? Nosso quinto episódio, Além do Trânsito, é um podcast aí que ele é pensado e desenvolvido pelo Sindicato Servidor do Detran, para a nossa categoria, para a população de Rondônia, para os políticos ouvirem e aprender um pouquinho mais, né, sobre o trânsito. E, cara, especificamente, eu sei que a gente já está no mês de abril, nós estamos gravando hoje, no dia 2 de abril, mas especificamente nós trouxemos aqui uma pessoa muito especial, né? É óbvio, está aqui o nosso irmão Obed Lima de Araújo, né? Bom, pessoal. Está aqui o nosso presidente, Anderson Rivera. Tamo junto, pessoal. O presidente que o sindicato já teve, estou puxando saco, pessoal. Bem, e a gente trouxe aqui uma pessoa especial. Por que a gente trouxe essa pessoa aqui? Porque a gente passou pelo mês de março, né? Mês das mulheres ali. É óbvio, todos os meses tem que ser o mês das mulheres, todos os dias tem que ser o dia das mulheres. Mas a gente trouxe a Letícia aqui, Letícia Batista, porque ela é uma pessoa fantástica, é um destaque no nosso meio, é servidora do Detran, né? Foi convocada pelo governador para fazer um trabalho lá no CPA, lá na Sejucel, e eu convidei, dentro da agenda dela turbulenta, terrível, ela conseguiu um diazinho ali para nós, um tempinho aqui, para a gente conversar. E nós vamos falar sobre as dificuldades de ser mulher na administração pública, a dificuldade de ser mãe, esposa, atleta, porque ela é uma atleta, ó, de primeira linha, inclusive, de elite, tá, pessoal? Você não consegue jogar vôlei para não perder, tá? Eu não vou nem arriscar, que a carreira não deixa. Então, pessoal, é o nosso quinto podcast, a gente está gravando aqui para levar para vocês informações além do trânsito, não é isso, presidente? É isso aí. E, Letícia, seja bem-vinda à nossa casa, à sua casa. É com muita satisfação que a gente traz aqui mais um servidor, né, de tantos que o Detran tem, que tem despontado aí dentro da administração com um currículo belíssimo, né? Então, assim, para nós é uma honra. Pessoal, aproveitem bastante, curtam, compartilhem, né? Vamos aí apoiar o engajamento, tá, pessoal? Para começar, Letícia, conta um pouco para nós aí sobre a sua carreira. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui. Queria agradecer imensamente pelo convite, né? Mesmo estando fora do Detran, a gente nunca deixou de se falar, né? Nunca deixou de estar aí se atualizando, né? Eu de lá, vocês de cá, um atualizando os outros, né? Sempre, aí, graças a Deus, a gente sempre teve essa sinergia gostosa, né? E estou muito lisonjeada de poder estar aqui e falar para os meus amigos, para os meus companheiros de trabalho, que, né? Não é porque eu estou fora do Detran que eu esqueço do Detran, acho que muitas pessoas sabem, né? Eu ainda mantenho muito contato com várias pessoas de lá, sempre tento saber como é que está um pouquinho das coisas lá. Ser mulher não é uma coisa fácil, nem um pouco fácil. Verdade. Né? E ser mãe, ser atleta, ser chefe, ser líder, ser amiga, né? Porque as amigas também exigem, os amigos também cobram, é bem complicado, né? Eu acho que os homens, eles já têm esse papel, né? O homem estar fora de casa para trabalhar é uma coisa normal. A mulher estar fora de casa trabalhando é normal, mas é uma coisa que fere, né? Fere a família, fere os filhos, fere o esposo, fere ela mesma. Aliás, fere mais a mulher do que os outros. Com certeza. Fere mais as mulheres do que os outros, porque nós nos sentimos que falta algo, a gente sempre está deixando alguma coisa de lado, a gente fica se sentindo mal, meu Deus, eu não tenho tempo com meus filhos, como é que os meus filhos vão ficar, não tenho tempo com meu esposo, não tenho tempo para minha casa, será que eu sou uma boa mãe por causa disso, será que eu sou uma boa esposa por causa disso? Aí você vai para casa e aí o pessoal do trabalho está te ligando e você tem que assinar documento no
que agora tem o SEI, né? O SEI é uma maravilha, o trabalho né? não sai mais da gente. Depois do SEI, esquece. A gente está na cama, está no SEI, a gente está no banheiro, está no SEI. Não tem mais motivo para a gente desvincular do trabalho agora com o SEI, né? Mas eu acho que o fato da mulher que trabalha e que tem várias funções, né, não só a de mãe e de esposa, machuca principalmente ela, né? Porque ela se sente sempre mal, porque sempre acha que está faltando, que sempre ela está deixando alguém preterido ali no círculo dela, né, de convivência dela. Então, assim, é bem complicado para nós mulheres. Aí, sem contar, claro, que ainda junta a TPM, junta a menopausa, junta, enfim, todos os hormônios, e aí ainda tem mais isso para brigar na cabeça das mulheres. A sorte é que nós mulheres temos várias caixinhas na cabeça, diferente dos homens. Já pensou aí? A gente tiver... é só do vazio. A caixinha tá cheia. Ótimo, menino. Tá precisando de espaço. De vez em quando nós fica estressado aqui, né? Porque a caixinha tá tudo... Porque a caixinha encheu, né? E aí a sorte que a mulher ela tem várias caixinhas, né? Então ela consegue ali ainda fazer mais coisas do que os homens, né? Mas assim, é difícil, não é fácil não, é complicado. Lê, eu vou contar alguns fatos aqui que eu sou testemunha, né? Eu testemunhei quando você entrou no Detran, você entrou como diretora financeira. Acompanhei todo o teu trabalho, porque eu era presidente do sindicato aqui, né? E te perturbava bastante. Tu foi a primeira pessoa que abriu as portas para conversar com o sindicato sobre o financeiro do Detran, sobre as possibilidades. Na mesma hora você abraçou, né? Várias causas que a gente levou, você abraçou o sindicato, você foi a primeira diretora a se filiar ao sindicato. Inclusive, pessoal, ela é filiada até hoje, viu? Nós temos uma secretária de Estado filiada no nosso sindicato, viu, pessoal? Letícia Batista. Então, assim, você foi destaque não só para a categoria, não só para o sindicato, né? Mas você foi destaque também no Detran e no governo, né? O governador te olha com olhos ali diferenciados. Você faz um trabalho diferente quando você entra, né? Eu te conheço e sei que você está sempre cobrando trabalho, que as coisas aconteçam, que seja bom para a população de Rondônia. Amiga, como é que você faz isso? Qual é o teu, sei lá, a tua motivação? O que tu busca com tudo isso? Então, eu amo muito trabalhar. Né? Outro dia até falei assim, estava cansada. Semana passada, falei assim, meu Deus, eu queria gostar menos de trabalhar. Porque eu gosto demais de trabalhar. Às vezes eu acho que eu gosto mais de trabalhar do que outra coisa, né? E eu sempre fui, quem me conhece sabe que eu sou muito intensa em tudo que eu faço, né? E eu só faço as coisas que eu gosto. E assim, Deus sempre me abençoou de eu poder trabalhar nos lugares que eu gosto de trabalhar. Então, quando eu entro em 2011 na administração pública, eu entro na CEPOG como cargo comissionado. E eu me apaixonei, né? Amei, conheci o mundo do planejamento, do orçamento, e me apaixonei por aquilo. E comecei a estudar para concurso, me motivou para estudar para concurso. Naquele ano, foi um ano que bombou de concurso no estado. Eu lembro que eu fazia prova no meio do ano, tinha prova todo final de semana. Era Supel, IPEM, CESAL... foram vários, fiz vários. Você teve uma vida de concurseira. Tive a vida de concurseira. Tive aquele ano só para estudar. Já não é fácil, por si só. Larguei o vôlei, larguei tudo. Eu só ia para o CPA, trabalhava e ia para casa, estudava até 1h da manhã, no outro dia de novo, em sábado e domingo. E aí dei sorte que eu decidi estudar naquele ano que teve muitos concursos. E o concurso do Detran era o penúltimo concurso que eu ia fazer naquele ano. Como eu trabalhava na CEPOG e eu lidava com todas as secretarias, eu sabia mais ou menos o que as secretarias precisavam. Então, eu entendia que lá nas provas, elas iam pender mais para o tipo de servidor que elas precisavam. E aí foi indo gradativo. Cada prova que eu fui fazendo, eu ia estudando aquilo que eu não tinha ido bem,
E aí chegou na do Detran, e eu lembro que eu pensei, eu falei, cara, lá no Detran precisa melhor planejamento, orçamento, sempre tem pouca gente e tal, vou focar nisso. E eu lembro que eu foquei muito, que também era a matéria que eu não vinha me dando tão bem, que era administração financeira e orçamentário, e eu foquei só nisso para a prova do Detran, porque nas outras todas eu já estava indo bem. E eu fiz para nível médio e para nível superior. Aí, beleza, de manhã foi a prova de nível superior. Aí eu lembro que eu abri a prova de trás para frente para ver qual era o tema da redação, né? Qual era o tema da Curioso, eu já não soubesse o tema da redação, eu já ficava tudo a prova, né? Aí abri de trás para frente. Cara, quando eu abri, eu comecei a passar mal. Aí eu pensei, meu Deus do céu, eu sei tudo que tá aqui. Caiu tudo que eu fazia na CEPOG. Caiu só PPA e LOA na prova escrita. Falei, meu Deus, eu não consigo sair, tudo pedi pra sair da sala. Meu Deus, eu sei. Aí abri a prova de marcar. Também era só isso. Que sorte, né? Praticamente fechei a prova. Não, a sorte, né? Porque mas foi sorte também, porque meu professor do curso sempre falava assim, eu chegava lá, ai, não passei em primeiro, não sei o que, não sei o que. Aí ele falava assim, calma, vai ter um dia que você vai ter a sua prova. Todo mundo tem a sua prova. E vai chegar o dia que vai ter a sua prova. E foi exatamente isso que aconteceu na prova do Detran. Eu abri e era a minha prova. Legal. Né? No entanto que eu fiquei em segundo, né? O Alan ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. E nossas notas foram bem parecidas ali. A gente praticamente gabaritou a prova discursiva e a prova objetiva também. E à tarde eu fui fazer a prova de nível médio. E também a prova de nível médio também estava para esse lado também de muito orçamento, né? Planejamento e orçamento. E também, aí também passei para nível médio. E aí sou convocada primeiro para nível médio, né? O nível superior veio quase que 2 anos depois. Eu entrei ali no Detran, fiquei na contabilidade com o Josué ali 1 ano, aí fui convocada para ir para o TRE, fiquei lá no TRE até que fui chamada para nível superior lá no Detran. Fiquei ali no Detran, fiquei um pouco na DAF, depois fui lá para a Gerconv, aí da Gerconv fui para a Corregedoria. Então, assim, foram vários ensinamentos assim, maravilhosos, pessoas maravilhosas que eu conheci, chefes maravilhosos que eu tive. Josué, até hoje chamo ele de chefe. Eu lá, diretora, chegava lá, chefe, não sei o quê. Pelo amor de Deus, para com isso. Até hoje eu chamo ele de chefe. Nossa, o Josué me ensinou muito. E aí depois eu sou, no começo do mandato do Coronel Marcos Rocha, eu sou convocada de novo para voltar para a CEPOG, para fazer de novo o planejamento do Estado, né? E ali por ali eu fico, e ali também vou crescendo, evoluindo ali dentro da própria CEPOG, né? Saio de gerente, vou para coordenadora, de coordenadora vou para diretora executiva, até que eu recebo a proposta para ser diretora administrativa e financeira no Detran, na gestão do Paulo Igor, né? Veio buchuda de 8 meses, né? Quase ganhei o Samuel aqui dentro do Detran. Quase o último dia mesmo, né? Foi, saí ali na véspera, assim, né? Que a gente estava ainda desenrolando o nosso PCCA do primeiro aumento, né? Estava trabalhando nele lá na CEPOG, aí voltei para o Detran, trabalhando pelo Detran, e aí lembro da gente ir para a Assembleia, menina, recém-operada, fui lá na Assembleia. Ver a confusão. Ver a confusão que estava lá para aprovar esse negócio, e graças a Deus, né, deu certo aquela vez o nosso aumento também, que mudou muita coisa para muita gente. Foi o maior aumento percentual que qualquer categoria do Estado teve, viu? Era um pouquinho melhor, né? A gente sabe. Eu não acho que devia ser mais que isso. Eu acho que ali a gente teve o que a gente merecia, porque, cara, nunca na história, vou imitar aqui o Lula, né? Infelizmente, nunca na história do Detran a gente teve algo daquela proporção. E foi um momento também que a gente, que foi feito justiça, né? A Letícia e o Paulo Igor enquadraram os servidores seletistas na classe especial, né? Eram servidores contratados em 87. E desde 2006 estavam presos na classe... Desde 2002 eles estavam presos na classe 2C, na classe 2C. É porque o seletista ele não tinha, né? Não tinha nada que amparasse ele, que ele progredisse. Não tinha tabela de progressão. Eles progrediam por causa de alguns diretores anteriores
quiseram ajudar, mas não tinha. Agora, o estatutário tem, porque tem através de lei, né? Ele não tem. Isso. E aí a Lei e o Paulo fizeram isso, cara. Isso aí ficou bem marcado na nossa história. Isso daí veio que assim que eu sentei lá, chegou uma carteira de trabalho de um servidor para eu assinar. E eu lembro que eu olhei aquela carteira assim, eu falei, cara, não pode ser. Não pode ser, não tem como a pessoa sobreviver com isso. Não tem como. E aí conversamos com o Paulo, com vocês, né? E a gente tentou achar aí a melhor solução para eles e graças a Deus, Deus abençoou e deu certo, né? Então, assim, porque o importante é que todo mundo esteja bem. Eu acho, a gente até uma vez discutiu sobre isso, né? Sobre dá mais para um, menos para o outro. E aí eu falei assim, não tem esse negócio não. Ou é igual para todo mundo ou não tem nada para ninguém. Nada de mais para um, menos para o outro, não. Vai ser igual para todo mundo e acabou. Eu não vou dizer que eu sugiro isso, porque eu sou chato pra caramba. Mas tudo tem de Deus, né, gente? A Letícia foi lá no CEPOG, né? Onde fez o trabalho, e muito bem trabalhado, né? Depois veio ser diretora financeira. Foi tudo no tempo de Deus. Aí encontrou quem? A doninha de Deus. Roberto Lima, né? Roberto Edona. Tudo faz parte, né? Aí o Henrique, né? Foi. Aí todo mundo, e graças a Deus, ela compartilhou e ajudou bastante o sindicato e todos os servidores do Detran, né? Isso foi importante. E foram muitas coisas legais, né? Que a gente fez sempre discutindo, Tem né? que falar que porque a lei é chata pra caralho, ela cobra até hoje. Ela liga, por que vocês não fizeram isso? Por que vocês não fizeram aquilo? E a gente tem que fazer, tá? Senão ela pega lá depois, quebra lá na porrada. E quebra mesmo, hein? Hoje. Eu vejo qualquer coisa, eu vou lá tirar satisfação com isso. O que é isso aqui? O que vocês já estão inventando? E ajudando a gente, porque a gente sempre teve lei. Assim, quando eu falo no sindicato, quando eu assumi o sindicato, a gente era terra arrasada aqui. Temos uma greve totalmente equivocada, de problemas. Graças a Deus a gente andou bastante, né, e conseguimos refazer politicamente o nosso sindicato. Pedimos perdão a quem tinha que pedir perdão, né, honramos a quem tinha que honrar. E voltamos para o eixo do diálogo, da conversa. Como da primeira vez que eu te vi, eu falei, nossa, eu fiquei apaixonado pelos teus olhos, com todo respeito, viu? Mas e aí, nós somos um sindicato de diálogo, né? A gente vai conversar. Se você disser não pra gente, a gente procura outro caminho, outro projeto, de outra forma, em outro momento, em outro tempo, e vamos seguindo para frente. Porque a gente aprendeu que as melhores coisas que a gente adquiriu, que a gente já alcançou aqui, foi no diálogo, na conversa, achando o meio termo, né? Como você mesmo falou, não pode ser bom só para um, tem que ser bom para todo mundo. E esse é o maior problema de todos, a gente conseguir uma coisa boa para todo mundo, né? Só que eu acho que é o caminho mais justo também, né, Lei? Você construiu isso com a gente, construiu com o sindicato. Não foi eu que convidei ela para sindicalizar, não, tá, pessoal? Ela só mudou na minha cara assim, me deu a ficha para me filiar. Eu falei, sim, eu disse, você me perturba, cadê a ficha para me filiar? Eu quero me perturbar. Eu quero chegar a minha vez. Eu quero me perturbar. Me dê lá minha ficha para me filiar. E ela se filiou e desde então tá aí. Uma administradora fantástica no estado. E Lê, conta um pouquinho aí, minha amiga, do Theo, conta um pouquinho aí dos teus pimpolhos, conta um pouquinho aí do teu marido, né? A gente precisa saber como é que é a Letícia em casa e como é que é a Letícia chata. A Letícia mais chata de todas é que joga vôlei, tá, pessoal? Nossa Senhora! É competitiva demais. Se vê, meu amigo, dá medo, viu? Conta pra nós essa partezinha da tua vida aí. E aí, bom, assim, eu sou abençoada, né, porque eu tive o Theo ali no começo da CEPOG e também trabalhei ali em cima da hora, e aí o menino veio bem da pandemia, e aí veio pro Detran grávida de novo, né? Acho que eu falei, meu Deus, só tomara que o governador não me dê mais nenhuma missão, porque toda vez que ele me dá uma missão, eu engravido. Olha o perigo. Jesus amado, não é possível. Mas graças a Deus paramos. Cara, meu esposo é médico, né? Então, assim, mas ele, quando a gente se conheceu, ele ainda
fazia faculdade, né? Então foi bem complicado para mim no começo, com criança pequena, grávida, né? Porque imagina, eu fico grávida de Samuca, o Theo tinha 1 ano de idade. Nossa, isso é um desafio, né? Por si E só. aí lá na CEPOG, cara, teve um mês lá que eu trabalhei no primeiro aumento da Polícia Militar, fazendo os cálculos, eu trabalhei 30 dias seguidos, com um buchão desse tamanho assim, eu, a Jaque e a Bia, só nós 3, fazendo os cálculos. E foram 30 dias seguidos, eu só ia em casa, fazia meu filho dormir e voltava para trabalhar de noite. Isso foi sábado, domingo, todos os dias, para poder cumprir essa missão. E aí vou pro Detran, chego lá e sou tão morrendo de medo, confesso para vocês, quando eu recebi esse convite, eu não sabia se eu tinha capacidade, não sabia, e morria de medo porque eu não podia decepcionar, era minha casa, É diferente se eu errasse numa casa que não era minha, né, mas eu não podia errar ali na minha casa, né. Era a chance que eu tinha de mostrar o meu valor também, né? Porque eu acho que muitos servidores sabem, muitos já passaram por isso, né? Não é fácil progredir dentro do Detran. Sim. A gente sabe isso, né? Muita gente sabe disso. Não é fácil progredir lá. No entanto, eu tive que sair de lá para conseguir progredir, né? Talvez, não sei se tivesse ficado, teria conseguido chegar aonde eu cheguei. Mas eu precisava. E eu lembro que eu liguei para algumas pessoas, né? O Josué foi um dos meus conselheiros. Liguei para ele e falei: recebi um convite assim, você acha que eu devo aceitar? Você acha que eu consigo? E aí eu lembro que ele falou: você consegue. Outra coisa, a gente está aqui para te ajudar. Você não pode deixar é sua casa. Você não pode deixar de vir. É uma oportunidade única. E eu aceitei, mas com muito, mas vocês têm noção como eu estava com medo. Medo da rejeição, por eu não ter ficado lá, por eu não estar lá, por eu não ter crescido de lá, ter caído de paraquedas naquele cargo. Era um momento, era ainda uma fase que tínhamos poucos diretores poucas pessoas da carreira como diretores. Verdade. E como o DAF era algo que ninguém vislumbrava, porque sempre o DAF vem junto com o diretor-geral, é aquele braço direito do diretor-geral, né? Então foi uma surpresa o DAF ser um servidor da casa, né? Que querendo ou não, era aquela o diretor administrativo e financeiro, aquela época, era a primeira barreira ali, né? Então, o peso acabou ficando maior do que para uma pessoa que não é da casa, porque aí os servidores depositaram muito mais expectativa. E foi baseado nisso, nessa expectativa, que eu não consegui nem terminar minha licença maternidade. Eu volto para o Detran com 3 meses, na hora que meu filho parou Não, eu dava mamar no peito, vinha para o Detran, voltava para casa, só que cada dia eu fui ficando mais tempo. Daí eu ia lá, ficava 1 horinha, 2 horinhas, voltava para casa, no outro dia eu já fui ficando 3, na outra semana já fui ficando 4, e já foi indo, e quando eu vi, mas já não estava mais dando mamar pro menino. Meu Deus. Foi um desafio, né? Foi um desafio, e tudo isso, né, por causa, né, disso, de querer entregar o melhor para os meus colegas de trabalho. A minha visão era diferente, não tinha como ser como de outro diretor, né? E o meu marido sempre me apoiou ali, graças a Deus, ele é muito diferente de mim, né? Senão também não ia dar certo. Não ia esperar, né? Como diz minha amiga Danúbia, apocalíptica, né? E aí Letícia, mas fala um pouquinho, a Letícia do vôlei. E aí do vôlei, competitiva em tudo, né? Enfim, até nas reuniões dá pra ver que eu sou competitiva, né? Sou competitiva, sou apaixonada. Vocês sabem que eu vivo enchendo o saco aqui, né? Pedindo as coisas emprestadas para me ajudar no vôlei. Hoje eu sou presidente da Federação de Vôlei. Ganhamos já muito pelo Detran nos Jogos dos Servidores Públicos, né? Já era, como diz o pessoal, já era a própria medalha garantida.
A Letícia era Eu vou- disputada, né, para fazer parte. E aí já era. Não, mas o pessoal das outras secretarias, vixe, a Letícia já vai montar a panela dela. E o Detran já vai ganhar. E não sei o quê. Mas, assim, todo mundo sabe, né? Tipo, saía, carreguei a tocha. Eu lembro que na época o Detran fez uma matéria na intranet. Quando eu ganhava algum título importante também, o pessoal sempre postava na internet, o pessoal da comunicação. Foi bem legal. Acho que todo mundo me conhece, né? Do vôlei, assim. Jogo vôlei desde. Nessa história do vôlei, qual foi o campeonato ou a vitória assim que marcou? Cara, eu acho. Os jogos dos servidores, né? Aquele primeiro ano que a gente participa com o time do Detran, que foi lá no Fidoca, que é um ginásio pequeno, e era a volta dos jogos dos servidores, né? Que tinha ficado alguns anos sem ter. E todo mundo do Detran se empenhou, cara, e ficava lotado o lado aqui, assim, quando você entrava no Fidoca do lado esquerdo, assim, da arquibancada, só era Detran. Cara, foi muito emocionante. Tava todo mundo do Detran lá para assistir a final, sabe? E o Paulo engajado, todo mundo engajado, os diretores, os servidores, todo mundo lá. Cara, acho que aquele ali foi um momento muito, muito marcante mesmo para mim, assim, porque meio que foi um misto de trabalho com vôlei, sabe? Bem aquilo que eu estava vivendo naquele momento, assim, tudo em uma coisa só, Cara, sabe? Muito dedicada ao trabalho, podendo jogar vôlei, e aí aquilo se mistura. fazendo as coisas que mais ama. Isso, exato. Então, tipo assim, aquilo misturado, então foi assim, bem emocionante quando a gente ganhou, todo mundo entrou dentro da quadra, e aquela confusão, meus meninos estavam lá. Nossa, foi muito legal aqueles jogos servidores. Show de bola. Assim, só para a gente ilustrar, né? Você gosta de trabalhar, joga vôlei, é esposa, é mãe. São todas as, como eu posso dizer, não são dificuldades, são todas as batalhas que as mulheres enfrentam, né? As mulheres E mãe atípica ainda, Perfeito, né? Que pois ainda, meu Deus do céu, você dava conta. Eu vinha pro Detran, deixava meu menino na terapia, voltava pro Detran. Depois ia lá de novo, pegava o menino na terapia, levava o menino pra escola, voltava pro Detran. Aí lá no CP é a mesma coisa. Isso é uma história de superação, né, Lê? É de superação, porque assim, ó, você é uma excelente profissional no seu trabalho. Você é uma excelente atleta, né? E você é uma excelente mãe, uma excelente esposa. Cara, e é motivação. Qual é a motivação? Foi a tua mãe que te ensinou a fazer isso? Você viu na sua família? Qual foi a tua inspiração? Qual é a tua inspiração hoje? Porque não é só gostar, né? Tem alguma coisa, algum sentimento no teu coração aí, na tua cabeça, que te move a ser quem tu é. Uma chama. Qual é a chama que queima no teu peito? Então, eu acho que minha inspiração é minha mãe e minha avó, né? Que me criaram sozinhas, né? Minha mãe já separada do meu pai quando eu nasci, muito jovem. E aí minha mãe tem que ir trabalhar, minha avó fica comigo em casa, então eu vejo ali a luta diária dela, acordando todos os dias, 4:30 da manhã, para pegar ônibus, trabalhar, voltando só à noite para casa, e lutando, batalhando para dar o melhor, sempre me cobrou muito estudar, eu sempre gostei muito de estudar também. Estudar para mim nunca foi uma coisa ruim, eu sempre gostei de ir para a escola, sempre gostei de ir para a faculdade, sempre gostei de estudar, não tive problema para estudar para concurso, não era uma coisa que era o fim do mundo para mim. Assim também como no vôlei, eu amo treinar, não gosto só de jogar, eu gostava muito de treinar, às vezes muito mais do que jogar, que eu acho que nessa fase preparatória é o que te leva a alcançar seus objetivos. Se você não se prepara, não tem como você alcançar o objetivo maior, né? E aí vendo isso, essa luta da minha mãe só, né? Sem pai, sem marido, né? Minha avó também já era viúva. E eu aprendi isso, que a gente não pode ficar esperando. Não dá para esperar as coisas acontecerem. Não dá para ficar chorando, que chorar não vai resolver, porque minha mãe era chorona, tá? Ela era muito guerreira, mas era muito chorona. E eu falava, mulher, pelo amor de Deus, que tanto que tu chora não vai resolver o problema.
E, Bola pra frente. então assim, eu não fico esperando. E acho que por isso que eu conseguia, eu acho que o pessoal até trabalha muito bem disso, né? Eu ficava esperando o processo, né, chegar, eu já ia lá, já cobrava antes, já articulava antes do processo sair do lugar para chegar lá, eu já tinha articulado ele todinho já lá dentro, e aí isso acontecia ali na Sejocel também, a mesma coisa, eu já tô lá na frente já, e aí porque eu não fico esperando o negócio acontecer, não. E aí a minha mãe minha mãe e minha avó são minha inspiração, né? De ver o tanto que elas lutaram e por isso que eu não espero. Mas ainda bem que Deus me deu um esposo bom, que é muito paciente e que entende que eu sou assim, me aceita do jeito que eu sou, né? Sabe que eu sou assim, que ele fala assim, às vezes eu vou falar uma coisa pra ele, fala assim, amor, eu queria fazer tal coisa, aí ele olha assim pra mim, vai resolver eu falar que não é pra tu fazer? Né? E aí, Não. a tua opinião, né? E tal, mas é isso. Que bom, minha amiga, que bom. Eu sei que só estou eu falando, né? Eu tenho mais amizade com vocês dois, né? Então, Pelo ler a gente percebeu, né? Pelo Pelo ler a gente, né? Ele perturbava muito, tá, gente? Olha, teve uma época que foi difícil. É só complementar aqui. Me permita, né? Batista, Batista, para você. Como que faz teu tempo assim participar? A gente sabe que você faz academia, Não sei. saúde, a beleza, a estética. Você vai no salão. Essas 24 horas aí. Essas 24 horas que a gente sabe que é corrido o seu tempo. Como você faz isso? Outro dia eu estava pensando que um dia eu ia colocar meu celular para gravar como é que é um dia todo, né? E aí depois passar rápido, né? Para eu poder ter uma noção. Porque eu vou fazendo as coisas tão no automático, e aí eu termino o dia tão cansada, e eu não consigo entender por que eu estou tão cansada, mas é porque eu não paro para pensar. E aí, né, quando eu vou, eu digo, meu Deus do céu, eu já fiz. E aí eu esqueço, né? Porque aí também a gente vai ficando velho, né? A memória da gente mulher, pelo amor de já não funciona Deus, eu quase 50 a memória da gente não funciona direito, e quando a gente tem muitas caixinhas, você já não sabe mais aonde que tu guardou, qual foi a caixinha que tu guardou, aí tu tem que sair procurando, enfim, uma confusão, né? Não tem uma. É por isso que os homens têm a memória melhor do que a da mulher, porque eles só tem uma caixinha para procurar, a mulher tem várias, aí meio que, né, às vezes ela embaralha ali, difícil de achar onde que tá, em qual caixinha que tá. Mas, gente, é complicado, né? Acorda cedo e arruma menino, é aquela confusão, o menino não acorda, aquela gritaria, que eu só falo gritando, todo mundo sabe, e aquela gritaria de manhã em casa, e corre pra lá, corre pra cá, o menino já fica estressado, porque eu tô estressando ele, que a gente já tá atrasado, e aí sai correndo pra dentro de casa, e cachorro, e prende cachorro, e o cachorro pula no menino, suja o menino, aquela confusão, e aí corre, deixa o menino já atrasado na escola, e corre na academia, treino correndo, aí não sei se fala no celular, se treina, aquela confusão, e já assina um documento, puxa um peso ali, assina o documento aqui no centro, sai correndo da academia, vai para a secretaria, aí chega lá na secretaria, já tem uma fila lá de gente para atender, e aí assina documento, atende, fala no celular, assina documento, atende, fala no celular, e aquela confusão, e enfim, aí vai indo, aí busca o menino na escola, aí vai para casa, arruma o menino, e aí bota o menino para dormir, aí vai lá, volta sem deitar, pegar o WhatsApp para responder quem tu não conseguiu responder durante o dia. Eu não deixo de responder ninguém, todo mundo sabe disso. Eu posso, agora, antes eu conseguia responder mais, mas aí começou a ficar apertado muito, a mensagem, o volume começou a crescer muito, e aí eu comecei a perceber que eu não estava mais prestando atenção nas pessoas no ao vivo, porque as pessoas estavam aqui falando comigo e eu estava respondendo outras aqui. Não dá para você estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Isso não é legal.
Porque a pessoa tirou um tempo da vida dela para estar ali pessoalmente com você, né? E aí eu comecei a parar com isso. E isso também fez com que acumulasse mais mensagens também, né? Então, aí, mas eu não deixo de responder ninguém. Eu vou para casa, na hora que eu tô no banheiro, aí eu vou lá. Olha, amanhã eu te respondo, tô passando aqui só para dizer que não deu para responder, mas amanhã eu vejo isso para você. Eu sempre dou uma satisfação, Um feedback para a pessoa. Hoje eu não consegui Isso é muito responder, importante. desculpa, mas amanhã eu vejo isso para você. Então, assim, eu sempre procuro dar um feedback, nem que seja muito rapidinho, para dizer que amanhã eu falo com a pessoa. E aí chega a hora de eu dormir, que aí eu tenho que tomar um remédio para dormir, que já não dá. Senão a cabeça não para de funcionar. Por esse breve relato, né, a gente já imagina que a intensidade dos teus dias são gigantescas, né? De fato, falar igual a Daniel, só de ouvir a gente já fica aqui, rapaz, eu ia dar Não dou conta. conta, não. Eu fiquei doido num sindicatozinho pequeno como esse de falar com o pessoal no WhatsApp. Fiquei doido mesmo. No final de semana aí, que eu chegava em casa, botava o celular em cima da mesinha da cama lá. Isso aí eu peguei na segunda-feira, porque eu ficava com medo de tocar ele. Aí a minha mãe me ligava, minhas irmãs me ligavam, meus sobrinhos, eu não atendia ninguém, não falava com ninguém. Fiquei meio doido. Se fosse, você não vai um mês desse aí, eu piro na hora. É porque assim, quando a gente se fala, você só tem uma caixinha. Cabe Ela tem várias caixinhas. Aí não é só isso, né? Porque aí, gente, ó, vou falar, tentar resumir. Isso eu falei só de secretaria, menino, mas aí eu tenho os BO dos meninos para resolver, BO da casa para resolver, a federação, o meu time, porque quando o meu time vai jogar, quem organiza tudo da viagem sou eu. Aí eu tenho todos os atletas do estado me pedindo também, preciso de passagem, preciso de ônibus, preciso de ginásio para treinar, preciso disso, preciso daquilo. Então, assim, e nisso eu ainda resolvo os problemas dos outros no meio de tudo isso, né? Então, isso durante o dia, assim, né? É algum amigo que precisa de alguma coisa, é alguma amiga que precisa, eu sempre estou lá também, nunca deixo de dar assistência para ninguém, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de ajudar as pessoas, independente, às vezes não tem nada a ver com o meu trabalho, mas qualquer coisa que vão me pedir eu dou um jeito. No Detran, vive perturbando o povo do Detran, porque sempre tem alguém que, ei, tu era lá do Detran, tem como tu me ajudar com isso aqui? A Danube, então, mano, coitada. Tem época que ela pega, que a amiga olha aqui, será que tu consegue ver isso aqui pro meu amigo de tal canto que tá precisando disso? Diz, tu consegue ver tal coisa aqui pra mim, Aline, não sei o quê. E aí eu sempre tô perturbando o pessoal aqui e ainda, né? Coisas que não tem mais nem nada a ver com o meu dia. Você sabe que só perturbar o sindicato. Não, gente. A lista é gigante. Não pensem que eu não saí de dentro do Detran, gente. Ainda tá viva aqui, muito forte, com certeza. Minha amiga, vamos para assunto polêmico. Assunto polêmico que envolve todas as mulheres. Assédio. Você, como uma mulher muito bonita, e como uma administradora, né, você ocupou muitos cargos altos, ocupa um cargo, né, de secretária hoje, como você lida com esse tipo de problema? Né? Porque a gente tem homens aí, infelizmente, imbecis, né, que acham que são melhores ou maiores que as mulheres, ou que uma mulher... Não se controlam, né? Que desdenham, que não se controlam, entendeu? Como é que você lida com isso, né? Porque a gente sabe que teve uma polêmica aí com você e a gente acredita que, infelizmente, isso acontece muito, mais do que as pessoas possam imaginar. Esse é um assunto bem delicado. Eu sou um pouco privilegiada com isso, porque eu acho que por eu ser muito alta e ser muito... né, apocalíptica. Foi medo, né? Os caras têm um pouco de medo, né? O cara tem que ser corajoso. Acho que quem me conhece tem que ser bem corajoso, né? Mas sempre tem os corajosos, lógico, né? Talvez não. Eu não tive muitos casos assim muito explícitos, igual já acompanhei outros casos de outras mulheres, do cara chegar a tocar em mim, nada. Mas sempre tem muito da indireta, algumas vezes das diretas, das mensagens com duplo sentido e tal.
E aí, como eu tenho esse meu jeito brincalhão, eu vou levando, né, daquele jeito, eu, é engraçado, né? E aí eu vou levando, aí tem aqueles que entendem que, né, já, como eu não dei corda ali no primeiro momento, eles já param, mas tem aqueles que continuam, aí, né, eu já tenho que me posicionar um pouco mais firme, mas eu também não tenho problema de me posicionar, né, eu não tenho medo, né, nunca tive medo de me posicionar. Mas, né, tenho várias amigas que passaram no Detran, CEPOG, em outras secretarias do governo, né, que passaram por situações assim péssimas, constrangedoras e que dá assim vontade de vomitar quando você escuta. Acho que a mulher ela sente isso, sabe? Me dava assim, quando eu escutava, que me dava ânsia de vômito, assim, de saber que as pessoas são capazes disso, né, que homens são capazes disso, né, e a gente agora com a internet, com a televisão, do jeito que as coisas estão no mundo, a gente vê isso daí toda hora, e só que as mulheres precisam aprender que a violência doméstica, a violência na rua, né, porque muitas vezes você está passando ali, andando para ir para a parada de ônibus, e uma pessoa que você não conhece faz alguma coisa com você, ou fala alguma coisa com você, elas têm que saber que aquilo não acontece só com a vizinha. Pode acontecer com ela a qualquer tempo, porque nós, seres humanos, achamos que só acontece com os outros. Né? Era igual na época da pandemia. Aí, Covid só pega lá o vizinho, eu não. Aí eu tô saindo, tô fazendo as coisas, eu não vou pegar. E nisso foi um monte de gente morreu. Né? E a mesma coisa é tragédia, a gente sabe que só acontece com o outro, com a gente não acontece não, mas acontece, gente, acontece com quem está do nosso lado, acontece com você, acontece com todo mundo, e as mulheres não podem ter medo de se posicionar, não podem ter medo de falar a verdade, entendeu? De escancarar, enfim, para alguém tem que ser falado. Vai dar certo, não vai dar certo, da pessoa responder, da pessoa ser presa, da pessoa fazer qualquer... Não importa qual vai ser o resultado. Mas tem que falar. Tem que falar, nem que seja para a própria pessoa. Porque a mulher ela tem medo de falar. Me respeita. Você está pensando o quê? Você está pensando que você é quem? Né? É o mínimo, é o mínimo. Não tenham medo. Eu sempre falo, gente, não tenha medo. E não tenha medo de falar. Já aconteceu comigo... no Detran, da pessoa ultrapassar, uma pessoa recém-chegada, em um determinado momento que eu estava lá, de ultrapassar um pouco os limites, e aí eu lembro que eu contei para o Paulo, e o Paulo falou, amiga, você pode falar com ele, você pode falar e você me fala, se você não conseguir resolver, eu vou resolver. E aí quando ele tirou a gracinha de novo, eu falei assim, olha, deixa eu te falar, acho que você está confundindo as coisas. Eu acho que a gente tem muito mais a ganhar como bons amigos do que com isso. Né? Eu acho que a gente, né, aqui na nossa relação de trabalho, nós somos amigos. Né? Eu sou casada, você também é casado, e eu acho que a gente pode ser amigos, né? Cara, a pessoa resolveu comigo. Não quer dizer que parou, né? Não quer dizer que parou. Era uma pessoa que já tinha um histórico anterior de assédio quando chega no Detran, e depois aconteceu com uma servidora do Detran também. Enfim, foi uma coisa muito chata, mas a servidora não quis tocar para frente, porque ela achou que ela ia desmoralizar o marido, ia ficar desmoralizada. E aí a gente entende também, né, o fato disso da mulher. Eu também. E é assim, eu acho que tudo, né, você só sabe o que você ia fazer quando acontece com você. É muito fácil quando a gente fala sem ter acontecido com a gente. Sem passar por aqui. Né? É igual uma mulher que foi estuprada,
Aí eu vou lá e falo assim, eu matava o cara, eu contava pra todo mundo, ia na polícia. Cara, não sei. Não sei o que aconteceria se fosse comigo. Tudo depende do momento, né? Depende do momento, de como aconteceu, com quem foi, né? Então, assim, não é fácil ser mulher. Não é fácil. Não, com certeza não. Mas, gente, o assédio sexual, ele ainda é mais difícil de acontecer, mas o assédio moral e a falta de oportunidade que a mulher tem, a falta de aceitação pelo lado masculino das mulheres serem chefes, das mulheres mandarem, né, das mulheres serem obedecidas, isso é muito mais complicado e muito mais sério, eu acho que hoje no meio político, no meio de gestão, né, do que o próprio fato do assédio sexual, né? Porque esse já está mais, né? É mais difícil mesmo, os homens já conseguem dar uma controlada maior, que hoje em dia o WhatsApp tem prova, né? É uma coisa mais complicada, mas o assédio do gestor, o assédio do homem, né, machista, e não aceitar a mulher, eu acho que é o que fere mais. Eu acho que é o que machuca mais nós mulheres hoje no serviço público. No serviço público hoje, assim, um pouco da minha experiência, né? Eu tive 2 chefes homens. Edvar, né? Maravilhoso chefe. E o Edmilson, né? Que Deus o tenha, que faleceu. E todas as outras foram chefes, né? Tem a Mariazinha, que foi uma pessoa fantástica na minha vida, me ajudou, me apoiou, me ensinou muito. Teve a Estela, teve Maria Rosa, tive mais umas 2 ou 3 chefes, até a Ana Paula Bariante foi minha chefe também. Então, assim, com todas, cara, o respeito era sempre muito grande e o trabalho era muito intenso sempre, né? Porque eu não trabalhei muito em empresa privada, mas no serviço público, as mulheres são mais intensas na entrega do serviço, né? Quer resolver logo, quer que te dá o prazo, te diz como fazer, inclusive, né? A Maria corrigia. Mas tem isso que eu fazia, né? Sou da época da CI, tá? Do númerozinho na folha, né? Risca lá esse número aí. Eu sei isso que eu fazia. Aí tinha hora que eu ficava assim, tá corrigindo muito isso aí. Não, mas era minha chefe, né? Tem que corrigir mesmo. Corrige aí, chefe. Porque, cara, não vai cair um pedaço de ninguém. Você não vai ser diminuído se a pessoa é tua chefe, se ela é mulher, se ela não vai. Até porque, quando tem respeito, quando tem conversa, quando tem diretriz, as coisas fluem. Mas, infelizmente, minha amiga, a gente tem homens e homens, né? Sempre vai ter. Aqueles camaradas que, infelizmente, né, eu não sei nem te dizer, né? Eu tenho minha esposa, tenho 2 filhas, nem o que aconteceria. Na verdade, eu sei o que aconteceria. Se acontece com a minha filha ou com minha esposa, eu seria preso. Porque a pessoa ia, com certeza, para casa do pé junto. Eu seria preso. Mas, assim, é algo que, na minha vida, eu não entendo por que os homens pensam, por que os homens tentam fazer algo nesse sentido. Não faz sentido. Como diz minha amiga Sabrina, é a porcaria da testosterona. Vocês foram criados para caçar, agora estão tudo preso, porque tem tudo na mão, não precisa caçar mais, não gasta testosterona e fica fazendo essa merda. Aí sobra tempo para outro. Mas é isso mesmo, pessoal. A gente vai encerrar o bloco aqui, nesse momento, para a gente voltar no segundo bloco, para a gente falar de fofocas, viu, Lê? Fiquei sabendo de coisas aí, que você foi convocada de novo pelo nosso governador Coronel Marcos. Mais uma missão, né? Mais uma missão você recebeu. Nós vamos começar no próximo bloco aí, viu? Vamos começar uma linha, tá? Sabor abençoado, Adonis de Deus, nós voltamos aqui no nosso segundo bloco aqui dessa entrevista, dessa conversa maravilhosa que a gente está tendo aqui com a Letícia Batista, uma servidora do Detran, amiga nossa aqui, filiada do sindicato. Olha, vou dizer, eu fico cheio de orgulho quando eu digo que nós temos uma secretária de Estado filiada nesse sindicato aqui, viu? Para poucos. E nesse bloco aqui, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre os feitos da Letícia dentro do Detran. Letícia, eu preciso que você explique para a nossa categoria todos os seus feitos, porque são muitos. Eu posso enumerar vários aqui, mas é óbvio, é melhor a gente ouvir de você, né? Para que você detalhe melhor aí tudo, porque senão vai parecer que eu estou puxando o saco. Ela pega muito comigo, pessoal.
Gustavo tava na briga de Márcio, minha orelha até crescer. Mas enfim, minha amiga, diz aí tudo que tu fez, tintim por tintim, para a categoria entender aí. Foi assim, como eu disse, né? Eu venho com o peso de assumir um cargo que tem um cargo que tem muito peso dentro do Detran, né? É o cargo que é a porta ali do diretor-geral, o primeiro ordenador de despesa, tudo. E pela primeira vez o servidor de carreira assume aquele cargo, né? E é um cargo onde a maioria das decisões, o planejamento do órgão, de como tudo que vai acontecer no órgão, passa por ali pela cabeça daquele diretor, né? Quem libera tudo, enfim. E eu recebi vários servidores, né? Eu chego bem na fase em que a gente estava, o Detran estava naquela briga pelo aumento do percentual, se era 40, se era 30, se era 35, e eu acho que, graças a Deus, né, Deus abençoou que eu vinha da CEPOG, que era onde o negócio acontecia, né? O Paulo vem de uma proximidade ali muito forte com o governador e a gente vem com essa missão de conseguir entregar isso para a nossa categoria, né? Então nós ficamos ali ainda várias semanas lutando ali com a CEPOG sobre a questão do percentual, dentro do que, né, não traria nenhum problema para os ordenadores de despesa, nem para a CEPOG, nem para o governador, né, porque tem muita gente que não entende. Eu lembro de explicar isso várias vezes no grupo do Detran, que nem sempre, porque como é que pode o Detran arrecada milhões, 400 milhões, e a gente não pode ter um aumento maior? É que lá, gente, na hora de fazer as contas, não é simples assim, não é baseado no que a gente arrecada, né? Então, todas as questões legais estão vinculadas ao Estado como um todo, a folha de pagamento do Estado como um todo, não só a folha de pagamento do Detran. Então, sempre tentava explicar isso para o pessoal, porque que talvez a gente não conseguisse um percentual maior. Mas, mesmo assim, foi, né, o maior percentual já de aumento salarial que existiu no estado de Rondônia, né? Foi naquele ano que a gente conseguiu, com muita luta lá junto à CEPOG e à CEFIM, para liberar. Incluímos os seletistas, né, que também foi uma grande vitória, né? Já falei que eu cheguei ali e quando eu fui dar baixa na carteira de trabalho de um servidor, eu falei, não tem como. Deixa eu te ajudar aí. O servidor recebia R$ 999 por mês, tá, pessoal? O vencimento básico dele era isso. E aí, quando a Lei e o Paulo fizeram todo um trabalho lá, isso aí mudou de um jeito que bem justo, né? Eu posso dizer assim, foi muito justo. Posso dizer também que o primeiro trabalho lá foi receber o sindicato. Você foi a primeira diretora do DAF, diretora financeira administrativa do Detran, que recebeu o sindicato e que não só recebeu a gente, você abriu as portas, mostrou LOA, mostrou valores, mostrou o que podia fazer, mostrou o que não podia fazer, porque é assim, o governo funciona assim, né? Sim. Você foi a primeira pessoa que abraçou o sindicato, como eu falei. Eu fiz filiação e acabei esquecendo de entregar para ela. Eu ficava cobrando. Continua, amigo. Sempre foi assim, né? O Paulo também era uma pessoa de muito diálogo, uma pessoa muito calma, né? Então, assim, sempre prezou pelo diálogo com vocês e ali também eu explicava, sempre abri tabela, sempre mostrei tudo para vocês, sempre foi assim, né? Tudo que dava, o que não dava. Várias vezes a gente pegou a lei, né, o nosso PCCR, e a gente abriu e discutiu pontos que a gente precisava mudar, porque depois também a gente mudou também vários pontos que foram importantíssimos, né, para os servidores ali, para que a gente pudesse alcançar também outros louros, né, como, por exemplo, o prêmio por merecimento, que foi, desde que foi criado, ninguém conseguia resolver o prêmio por merecimento. Isso aí foi um feito. Né? Esse eu... Ela matou no peito e... Na verdade, ela matou no peito, não é futebol, é vôlei, né? Ela, como é que é? Ela sacou de nada. Eu passei, levantei e ataquei. Foi do prêmio por merecimento, assim, claro que eu tive a ajuda da minha equipe, ajuda, né,
ali do pessoal do RH, do planejamento também, para a gente tentar achar uma solução ali que ficasse em que a gente não tivesse nenhum problema jurídico, nenhum problema legal, né, para poder executar, mas que a gente precisava pagar esse prêmio por merecimento. Foi um compromisso que eu fiz com vocês, na época eu falei, a gente vai dar um jeito de passar. Que bom, meu A irmão. gente vai dar um jeito de passar. Eu não sei como, mas eu vou. Acabei quebrando cabeça para lá, quebrando cabeça para cá, alterando a lei, botando planejamento, vamos achar uma métrica aqui, vai ser o planejamento. Aí outro feito que, né, resultou no prêmio por merecimento, que também há 12 anos o Detran era cobrado pelo planejamento estratégico, o Tribunal de Contas, contas de governo do governador, do diretor do Detran, e ninguém conseguia fazer o planejamento estratégico. Fomos lá em 4 meses. Fizemos o primeiro planejamento estratégico do Detran. Olha aí. Foi um show, lembro que eu chorei no lançamento, passei vergonha, e tudo eu chorava, né? E foi muito emocionante para mim fazer o planejamento estratégico do Detran como administradora do Detran, né? E o planejamento estratégico ser um ato, um documento, né? Administrador, né? O próprio nome fala, assim, ele vai administrar a vida do Detran ali, como é que ele tem que fazer para poder chegar naqueles resultados. Nós chamamos todos os servidores, trouxemos os servidores do interior para que eles fossem ouvidos, todo mundo deu sua ideiazinha lá nos papeizinhos, tudo aquilo está dentro do planejamento estratégico. Ele foi construído a 4 mãos, né? Foi assim, eu lembro que, cara, quantos agradecimentos a gente recebemos os servidores lá no gabinete do Paulo, todo mundo abraçando a gente, agradecendo por ter sido ouvido, por estar tendo a oportunidade de participar da construção do futuro do Detran, e pela primeira vez a gente ia poder saber o que iria acontecer nos próximos anos do Detran, né? Eu lembro que eu tinha muito a fala de falar assim, gente, a troca de diretores é política, mas o rumo que o Detran precisa ter, quem define somos nós. Ele é técnico, né? Ele é técnico. Somos nós que definimos. Ele vai entrar aqui, pode entrar 5 diretores gerais em um ano, mas ele vai fazer o que está escrito nesse documento. Porque quem escolheu somos nós. Ou seja, você foi responsável por virar a chave do Detran. O Detran deixa de ser mais um órgão político e passa a ser, para quem não entendeu, viu? Um órgão mais técnico, tá certo, pessoal? Tudo que ela está dizendo aqui eu fiz um planejamento estratégico e pode entrar 10, 20, 30 diretores políticos que precisam seguir aquilo, né? Exato. E nós, como técnicos, trabalharemos mais, é óbvio, e melhor, porque vamos ter diretrizes, né? Exato. E você foi a percussora desse cara, vou dizer, isso é verdade. Isso aí não... Eu acho que eu entrei em 2007, tu é de 87? Ele abriu as portas do Detran, tu sabe disso, né? O planejamento foi quando fizeram a planta baixa, lá no pé da rodoviária, não foi? Planta baixa? Isso. Mas foi 87, né? Lá na rodoviária. Eu acho que o Detran nunca Era pequenininha ainda. Minha amiga, e aí teve algumas mudanças também, né? O governo mudou, teve, se não me engano, o Paulo saiu e o Léo entrou, né? Uhum. E aí, você ainda fez uma reforma administrativa, não fez? Foi, a gente tinha trabalhado, a gente entregou o planejamento estratégico, entregamos o prêmio por merecimento, e eu acho que no mesmo conselho diretor a gente apresentou a primeira planilha da reforma, né? O Detran tinha muitos cargos, mas eram cargos que eram pouco aproveitados, tinha uma estrutura que não tinha lógica, ela não conversava entre si, né? O fluxo de documentos, o fluxo processual, ele esbarrava, ele travava. Então a gente fez todo esse estudo, né, de como era o fluxo processual dos documentos e dos processos em todas as diretorias, para que a gente chegasse ali naquele organograma, naquele novo organograma, né? No DAF, por exemplo, era uma das maiores estruturas do Detran, né? Então, assim, a gente divide o DAF para que as coisas fluíssem mais rápido, né?
para que destravasse algumas coisas. Fizemos muitas mudanças também dentro da DTV, né, que eram mudanças que, assim, que nós visualizávamos, já estávamos visualizando coisas que estão acontecendo hoje, né, e aí a gente meio que já se antecipou em algumas coisas que hoje já estão comuns. Criamos diretorias novas para que a gente pudesse dar uma cara nova para o Detran e que a gente pudesse cumprir também uma das setas do Detran, né, que era a engenharia de tráfego, né, que ela funcionava muito pouco dentro do órgão, a gente era muito mais consultivo e menos projetista e menos executor, né, ela funcionava mais como só uma estatística, né, e aí a nossa intenção era que nós, de fato, pudéssemos atuar com o projeto, de fato, mandar e dizer como o trânsito tem que se comportar dentro dos municípios, né, e a gente conseguiu finalizar isso daí no final do ano, mas acabou que, né, pela troca de diretoria e por tudo, a volta da Assembleia e levar tudo isso para votação, acabou que quem passou o projeto já foi na gestão do Léo, né? Mas foi um projeto que todos sabem que foi construído enquanto a gente estava ali, nós montamos uma comissão para isso, eu trabalhei, eu, Alan, Aline, André, Danúbia, Tiago e Elton, né? Nós trabalhamos ali vários fins de semana seguidos, né? Nessa questão, porque nós fizemos um redesenho completo, tanto não só do organograma, das caixinhas do organograma, mas também das competências de cada diretoria, né? Nós criamos a conectividade entre as competências, nós excluímos competências que não eram mais utilizadas, e sem contar também que a nova tabela de taxas do Detran também foi executada, também na nossa gestão, né? Também foi desenhada e estudada por mim. Tem uma coisa aí que tu não lembrou, mas que a categoria todinha, todos os servidores do Detran, é óbvio, aqueles que sempre buscam melhorias e tal, que é a pós-graduação, tá? A pós-graduação estava nessa lei aí, nessa alteração, e, cara, é essencial, fundamental para todos os servidores que trabalham no Detran aqui, assim, é um desafogo, é uma ajuda, vai para a nossa aposentadoria. E você fez isso aí também, amiga. Verdade. Foi no mesmo conselho diretor que a gente aprovou a pós-graduação, prêmio por merecimento, o novo organograma, 4 coisas. Mas tinha mais alguma coisa. E acho que a gente aprovou o planejamento estratégico, tudo ali. No final do ano, ali naquele conselho diretor, que foi o melhor conselho diretor que a gente teve, né? Não teve reclamação, com tudo, PGE, todo mundo. E também teve uma coisa também que foi bem legal na construção da nossa nova lei, e a gente alterou o percentual das aulas. Sim, verdade. O percentual da pós. Sim. Tudo isso a gente alterou também no que a gente podia, legalmente. Tudo que era possível, que não tivesse impacto, a gente estudou e colocou nessa nova alteração. Uma outra coisa que tu fez muito importante o sindicato tinha uma briga muito grande, o sindicato, Adonias, o Obed, na época o Obed, Adonias e Adriano. A gente tinha uma briga muito grande com um grupo de servidores que andava sempre com uma pastinha debaixo do braço, sabe até quem é, eu não vou dar o nome aqui para não adianta. Já vencemos essas batalhas. Você conseguiu que a gente parasse de brigar com esse grupo e o grupo para de brigar com a gente. Quando você diz assim, olha, pessoal, tem que ser bom para todo mundo, se não for bom para todo mundo, não para por aqui. Esquece, né? Esquece. Verdade. Uma vitória. Sempre foi assim, vocês vinham, puxavam para um lado, outra categoria vinha, puxava para outra categoria vinha, puxava para outra. Eu acho que eu conversei com todas, né? Porque todo mundo sabe que a porta da minha sala sempre ficou aberta, nunca ficou fechada, nunca precisou ninguém pedir permissão para entrar na minha sala. Isso era uma coisa que eu lembro que todo mundo falava muito sobre isso.
que antigamente o diretor do DAF, meu Deus do céu, para entrar na sala dele, era um Deus, não era mais fácil falar com o diretor geral do que com o diretor do DAF. Tinha que fazer Fazer ofício agenda. pra entrar com ele, tá? Menino, Ele eu lembro dava que até o segurança, os camisa assim. seguranças, Deus é livre, ó. os seguranças das tiazinhas da limpeza, todo mundo ia lá na minha sala para reclamar, e todo mundo pedia as coisas, eu atendia todo mundo. E, enfim, eu lembro que eu conversei com todos, e vocês sabem, né, que até a gente já discutiu sobre isso. Eu sempre falei, gente, ou é igual para todo mundo, ou não é para ninguém. Acabou, não tem essa. Cara, e entrando nessa igual para todo mundo, e você 380, né? Não é nem 220, é nos 380 ligado, né? Isso aí, essa voltagem. Tem a da Letícia. Tem Porra, eu tô perdido, presidente, ó. tem o 340, né? Ou 440, enfim. Eletricista aí também, tá? Deixa aí. Não, mas Ele é uma guide aqui do Ele que fez esse estúdio todinho com os próprios mãos. Ele fez esse estúdio todinho aqui com um garfo e uma faca e uma fita isolante. Ele montou tudo isso aqui. Ele não tinha nem escada aqui. Não sei como... Só que ele fazia assim, ele sabia que eu, Adonias, nós ia reclamar. Ele disse, não faz isso não, vamos construir, pagar uma pessoa para fazer um técnico. Ele disse, o que ele fazia? Vinha dia de sábado, né? Falava para a esposa dele, tem que ir lá no sindicato. Passava o dia todo dia aqui trabalhando, quando a gente chegava, estava Tudo mudado. Bagagem Né? aqui no sindicato. E aí, assim, a nossa história do lado aqui. Em 2014, a nível nacional, foi aprovada a emenda 82, né, que incluiu os órgãos de trânsito e os agentes de trânsito na segurança viária. O Adonias pegou um projeto e, assim que ele assumiu, começou a correr, que era também colocar na nossa Constituição do Estado o DETRAN e os servidores do DETRAN na segurança viária, né? Hoje são os agentes de segurança viária. Nesse inteirinho houve aí uma ADI, foi para o STF, passou 5 anos. Nesses 5 anos, findou em 2025, o STF bateu o martelo, transitou o julgado dizendo é constitucional. Todo servidor do DETRAN é agente de segurança viária e o DETRAN é órgão de segurança pública. E nisso a gente apresentou um projeto, né, para o diretor-geral, Sandro Rocha, nosso agradecimento aí, foi quem abraçou essa causa. E hoje, nesse pensamento, categoria, você falou aí, vinha uma categoria aqui, uma categoria ali, hoje nós somos uma categoria só, né? Hoje nós somos, todos são agentes de segurança viária, e passamos aí, final do ano, né, em agosto, houve uma grande transformação no nosso PCCR, onde a gente caminhou agora para essa nova identidade, que aqui, né, e até mais bonito, né? Fala quem te deu isso aí primeiro, quem te deu isso aí? Agradeça. Né? Esse aqui é nosso amigo Mauro, lá de Ouro Preto, né? Valeu, Mauro, obrigado, viu, meu amigo? Esse aqui é a nova identidade do DETRAN. Você vai lembrar que o antigo escudo era fiscalização, as 3 setinhas não, agora nós somos segurança viária. E com isso, minha amiga, a gente trouxe essa identidade, né? Eu conheci o nosso uniforme de perto. Ficou lindo, né? Não, eu vi lá no CPA, lá na entrega dos carros, né? Todo mundo de preto. Eu cheguei lá e falei, rapaz, eu tô vendo vocês ali de longe. Vocês estão muito metidos com essa roupa. Né? Ficou lindo, eu adorei. E esse é o nosso conceito, amiga. De que hoje nós somos uma carreira. Hoje não tem mais ninguém de pastinho debaixo do braço. Não tem. Né? Não tem. Hoje não tem ninguém puxando para o lado A, para o lado B. E nisso. Quando eu ainda estava lá, o Adonias já tinha apresentado esse projeto para mim e para o Paulo. E nós tínhamos postado. E eu lembro que quando a gente contratou a BOP para fazer o planejamento estratégico, a gente pediu para que eles contratassem um especialista que entendesse de plano de carreira e remunerações, e eles contrataram lá o cara mais top lá do Ministério do Planejamento lá em Brasília, e ele fez a análise do projeto de vocês, né? A gente tinha feito essa análise lá, né?
também atrás. Também era uma coisa que eu e o Paulo Só também, não a deu gente, tempo, né, amiga? a gente sonhava, só não deu tempo, né? Sim. Mas eu lembro que a gente concordou, eu lembro de ter tido várias conversas com o Elton na minha sala sobre isso, eu lembro que lá vinha eu dali, o semáforo ficava louca, ligava com o Elton na hora. Meu Deus, como é que não tem ninguém lá? Como é que o Detran não pode ajudar? Tá um caos no trânsito, pelo amor de Deus, tem que ter gente do Detran lá. Ele, ai, peraí, eu vou ver, vou mandar alguém lá. E, né, doida, ficava mexerida onde não era chamada, né? Mas, enfim. E eu lembro de falar com ele, Elton, a gente precisa colocar o pessoal do Detran na rua, a gente precisa ser visto na rua. Acho que quem vai lembrar, vocês lembram, a gente também teve várias conversas sobre essa, né? E nessa transformação agora também pude acompanhar um pouco, já estava na CEPOG, né, o projeto passando por lá, né, até onde eu pude ali, ajudei no que dava. Deixa eu falar aqui, ó. Discutimos bastante. Ela perturbava demais a Dona Bia, ó. A Dona Bia é amor de pessoa, viu? Mandou um abração pra toda vez que vê. A gente não foi mais perturbada lá porque ela faz uma oferta com a gente, viu? A gente perturbou demais ela, viu? Manda um beijão pra ela, que a gente ama ela de coração, viu? Mas essa mulher aqui perturbou também todo mundo lá por nós, viu, pessoal? Isso é importante. E ela, amiga, é só por causa de ti mesmo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E eu chorava, amiga, pelo amor de Deus, não desiste, não desiste de brigar pela gente, não desiste de lutar pela gente e tal, porque eu já, né, não podia fazer mais muita coisa, porque eu estava lá, não dava conflito de interesse, né, já não podia mais atuar. Vocês entram nesse cenário e brigam muito bem para que as coisas acontecessem, né, e graças a Deus aí com o apoio do governador, do Sandro, deu tudo certo, né, e agora tem uma nova fase, né, pra gente enfrentar, né, que a gente precisa lutar. Tem mesmo, mas aí, pessoal, vou trazer aqui a fofoca, um babado, uma coisa fortíssima. Faça o corte aí, tá? Faça o corte, todo mundo aí sabendo. Corte, viu, pessoal? Olha, eu recebi de janeiro para cá, né? A gente sempre recebe a pressão, Letícia, aqui no sindicato. Nós não vamos lançar ninguém, não. Nós vamos lançar um. Não é possível que a categoria servidor de Detran não consiga eleger um deputado, uma deputada. Aí, lá em 2017 também, ele já falava assim, pessoal, quando aparecer um nome, né, de peso, com possibilidade, com coerência, uma pessoa centrada, a gente se reúne e vamos para cima, né? Só que, meu amigo, eu juro por Deus, de 2017 para cá, o único nome era o meu e umzinho só, entendeu? Então, assim, o babado, pessoal, é o seguinte: o Coronel Marcos Rocha chamou essa mulher aqui para concorrer ao cargo de deputada estadual, né? Fala um pouquinho disso aí, Letícia. Fala, esse babado é verdade? Como é que tá a situação? Como é que tá? Porque assim, ó, tá uma muvuca política, todo mundo sabe que tá terrível, difícil. Sai, não sai, vai ser, não vai ser. Mas assim, eu tenho fontes fidedignas que você foi convidada, você aceitou, você é pré-candidata, como é que tá a situação? O servidor do Detran precisa saber, porque agora eu vou cobrar todo mundo, tá? De Extrema até Vilhena, até Cabixi lá com o Emerson, meu amigo, até Cabixi, tá? Que comprem, porque se for verdade, nós vamos ter que comprar isso aí, vamos mostrar o valor que o servidor do Detran tem nessas batalhas, porque já vencemos batalhas com o Anderson Pereira, vencemos batalha com o Léo Moraes, né? E, minha amiga, se isso for verdade aí, vou cobrar todo mundo, viu? Todo mundo que depois ninguém pode ficar reclamando. Ninguém pode. Diga lá, amigo. Com o Crispi também. Isso, espero com o Crispi. Eu acho que isso daí vai ser mais um desafio, tá? Pra Letícia. Diga, minha amiga. Mais um. Gente, então, eu sou pré-candidata a deputada estadual. Alguém apareceu. Vamos lá, amiga. Gente, foi uma surpresa, né? Eu não esperava, né? Enfim, estava lá trabalhando, já, né? Como boa, né?
do planejamento que eu sou, já tinha planejado o meu ano todinho até dezembro, que cada entrega que a Sejusel ia fazer, cada coisa que eu ia fazer na minha vida, cada campeonato que eu ia Cada jogar. caixinha no seu lugar. Tava toda essa caixinha no seu lugar. O governador me liga de uma chamada. Tem como atender uma chamada de vídeo? Meu Deus do céu, o que eu fiz, né? Nunca me ligou. Aí eu, meu Deus, ainda de chamada de vídeo, e agora? Não posso ir, governador. Olha, Letícia, você foi escolhida, a gente tem uma missão para você, você foi escolhida para representar no nosso partido as mulheres, e você vai ser candidata a deputada estadual. Eu só fiz assim, ó. Olha, a lágrima escorreu aqui, ó. Não conseguia falar nada. Meu Deus. Nada. Porque eu nunca imaginei na vida. Nunca. Não era uma coisa que eu pretendia, e nunca imaginei que estavam me olhando para alguma coisa nesse sentido, né? E eu, meu Deus do céu, eu não conseguia falar nada. E ele, olha, gente, ela tá nervosa ainda, né? Olha, ela tá nervosa. E a máquina correndo aqui, né? E aí passou um filme na minha cabeça em meio segundo. Gente, eu fiquei tão nervosa que ali na conversa e tal, né? Eu nem entendi para que era. Depois eu tive que ir lá perguntar. Eu não lembrava. Eu fui contar pro Paulo. E aí, amiga, mas é para estadual, é para federal? Aí eu, Não lembro. Paulo do céu, não sei. Meu Deus. Essa gente é sério. Imagina se você poderia fazer. Isso sim. Então a caixinha pulou na hora. Mudou. Eu, Paulo do céu, agora eu não sei, peraí que eu vou mandar uma mensagem, vou perguntar, gente, sério. Eu mandei uma mensagem pra Mari, falei, é pra federal, é pro instituto, não, porque tão nervosa, eu não prestei atenção. Ela é pra estadual. Tá bom. Tá bom, né? Então, nós temos pré-candidato, fala, né? Pré-candidato. Uma pré-candidata, olha só, viu? Meu amigo Mauro, meu povo aí do interior, pessoal da capital, nós temos aqui uma pré-candidata que, vamos lá, servidora de carreira concursada, foi diretora aí, da vez que foi diretora, trabalhou e atuou por nós, defendeu a categoria como nunca, né? Como diretora, se filiou ao sindicato, né? E não negou as suas origens em momento nenhum. E para todas as batalhas que ela foi convocada pelo nosso governador, ela venceu todas, viu, pessoal? Fica a dica, né? Ela venceu todas. É mulher. E eu digo para você, como eu digo aqui pro presidente sempre, Letícia, que nós precisamos de mais mulheres, né? Na política, na administração, em todos os cantos, porque são pessoas mais inteligentes que os homens. Isso é um fato, tá, pessoal? Porque tem mais caixinhas para guardar mais coisas. Então, pessoal, olha, a categoria servidora do Detran vai ter que se reunir aí, né? E eu vou cobrar todos, sem exceção. Eu tenho o nome de todo mundo, vai dar também o celular, o nome de todos vocês aí. A mensagem que vocês me mandaram cobrando, estão tudo lá. Então, eu vou cobrar todo mundo, né? Pra gente abraçar isso aí, Letícia, porque, cara, é um nome bom, é do sindicato filiada, é de carreira, conhece a nossa história, sabe para onde nós queremos ir, né? E eu tenho certeza que vai ter o compromisso conosco e vai ser a pessoa mais próxima que a gente já teve. Eu acho assim, até fico no meu devaneio aqui, Lê, de a única oportunidade, a única e melhor oportunidade que nós já tivemos na história dessa autarquia, né, com a servidora de carreira. Então, minha amiga, fala mais um pouquinho sobre isso aí, como é que você está se sentindo, né? Você já pesquisou alguma coisa, já foi atrás de alguma coisa? O que você espera? Eu acho até que seria curioso de perguntar isso, mas o que você espera da tua categoria? Porque você é servidora do Detran. Sim. Antes de qualquer coisa, você é servidora daqui. O que você espera da tua categoria? Até porque nós te devemos, isso é um fato, nós te devemos. Você nos defendeu e nós te devemos. Isso é um fato, viu, pessoal? Então, foi, né, os primeiros dias foi complicado, eu fiquei 2 dias sem dormir, sem comer, nem comer eu conseguia. Imagino. Não conseguia nem comer, né, pensando como é que ia ser, como é que eu ia fazer, eu não entendo nada de política.
Quer dizer, não tem nada de campanha, né? De fazer campanha, Sim. né? São coisas completamente diferentes, né? Não tenho dinheiro, não sei como é que eu vou fazer. Não tem nada. Que desafio, né? Quando a gente vai jogar um campeonato, a gente fala, né? Tipo assim, só tenho uma joelheira, um tênis e um sonho, né? Então agora vai ser a mesma coisa. Mas Eu só tenho um nome, né? Uma carreira e um sonho. Então, assim, mas eu pensei em primeiro lugar, eu falei, cara, eu não tenho por que não aceitar, porque eu tenho meu povo. Sim. Eu tenho meu povo em 72 lugares. Entendeu? Não tem por que eu ter medo, né? Falei assim, cara, isso é uma oportunidade gigantesca, né? Tipo, eu, em várias fases ali, né? Do primeiro aumento, do segundo aumento, da primeira mudança, da segunda mudança, eu estive dos dois lados, eu pude estar lá do lado de lá do executivo, do lado de cá do Detran, né? Então eu sei como essa luta, sei como essa guerra dentro da CEPOG, eu acompanhei e fiz e trabalhei em outros PCCRs de outras categorias. Então, assim, eu sempre tive mais perto do lado de lá do que, né, os nossos servidores aqui, que eu sempre falo que existem dois CPAs, né? O CPA lá e o CPA Detran, né? O Detran E aí muita gente gigante. daqui do Detran não entende como é que funciona, não sabe como é que funcionam as coisas lá, né? E aí sempre estive muito perto dos deputados também, então sei um pouco como é que é isso, essas coisas dentro da Assembleia. E então é uma oportunidade de a gente ter uma pessoa que represente o Detran, mas que tenha o conhecimento que, né, muitos não têm, com certeza. que é o conhecimento técnico. Com certeza. Né? Ninguém vai poder dizer para mim, porque eu sei o que é um limite de despesa com o pessoal, porque eu sei o que é um PPA, eu sei o que é na LDO, eu sei aonde que as coisas têm que estar, eu sei como é que eu tenho que brigar, eu sei aonde eu tenho que ir. E aí eu acho que é interessante porque a gente pode ter a possibilidade, e não só também o Detran, né? Todos os servidores públicos, de ter uma servidora pública que entende, né, dentro da Assembleia, que entende o que é ser servidor público, né, o que o servidor público precisa, né, o que as categorias precisam, e acho que, como servidor do Detran, nós acompanhamos, né, como as outras categorias, principalmente da segurança, quando se uniram e elegeram seus deputados, conseguiram ter avanços consideráveis. Verdade. Exatamente. Verdade. Consideráveis. E outra coisa, Letícia, o pessoal que está aí assistindo, nós, né, os servidores de Detran, está na hora de a gente ter uma pessoa, um representante na Assembleia Legislativa. Né? É uma servidora do quadro, é uma servidora que está ajudando, sempre ajudou os servidores de Detran. Nunca tivemos nenhum representante, nunca tivemos nenhuma chance como estamos tendo agora. Outras categorias têm vários servidores, tem 3 delegados, categoria da Polícia Civil, tem seu representante, categoria da Polícia Militar, tem seu representante, categoria da IMATE, tem seu representante, DR, tem seu representante. Está na hora do Detran fazer seu representante. Essa é a hora, pessoal. Vamos trabalhar junto. Mas é um sonho, né? Que a gente possa ter alguém que, como eu falei aquela hora sobre as mulheres, né? A gente só sabe de verdade quando a gente passa. A entrega só é verdadeira quando a gente de fato, né? Então eu aceitei esse desafio porque eu sabia que eu ia poder contar com o meu povo, né, do Detran. E aí, claro, né, eu também tenho as minhas outras causas que vocês sabem, né, que é o esporte, a cultura, e que eu acho que isso são causas que só agregam na vida das pessoas, né, são coisas que só traz, são políticas que só trazem coisas boas para a saúde, para a educação, para a formação do cidadão, para a segurança, né? Então, assim, poder ter a oportunidade de lutar pelo Detran, de lutar pela categoria de servidores do Detran, de lutar também pela cultura e pelo esporte, que também
São duas essências que também não têm seus representantes originais, nunca Verdade. tiveram representantes originais, né? Sempre são políticos que gostam daquelas áreas e fazem ali pequenos investimentos, mas que nunca também puderam vivenciar as dores, né, que aquelas categorias também passam, né? E aí meu compromisso é só esse, né? Detran, servidores públicos, cultura, Isso. esporte É bem mais do e que muito amor. É bem mais do que tu imagina, meu amigo. Deixa eu trazer aqui mais um fato para a categoria, para o servidor do Detran. A Letícia, ela podia dizer não para o governador, não ia ter problema nenhum. Ela podia continuar no conforto do trabalho dela. Apesar de ser uma muvuca aqui, ela podia, ela abriu mão do salário que ela recebe todo mês para encarar um desafio gigantesco, porque vocês sabem, não é fácil. E uma pessoa foi pega de surpresa ainda, né? Porque não foi nada pensado, Planejado, né? Para alguém que planeja muito. E aí É uma surpresa. vocês têm que... Vocês não, nós temos que colocar a mão na consciência hoje e pensar assim, olha, qualquer coisa que a Letícia for fazer em prol do servidor do Detran, é em prol do trânsito. Se é em prol do trânsito, é em prol da saúde, Lê. É em prol dos hospitais, é em prol das pessoas que utilizam o trânsito, né? E é tão importante na vida do rondoniense, né? Porque todo trabalho, toda movimentação, todo projeto, e eu tenho certeza que o servidor do Detran apresentar para você para melhorar o trânsito no estado de Rondônia, é algo que você vai abraçar, é algo que você vai levar adiante, é algo que você vai apresentar ao governo. Nós teremos uma pessoa técnica, extremamente inteligente, bonita, porque podia ser eu feio pra caramba, mas uma pessoa técnica, bonita, que vai levar tecnicamente todos os problemas do trânsito. Eu não estou falando aqui, Lê, como servidor, eu quero meu salário, eu quero o PCCR, eu quero isso. Não. Eu estou falando como cidadão, né? Porque o meu filho pega ônibus todo dia para ir para a escola, né? Minha filha também pega ônibus. Então, assim, eu estou no meu carro todos os dias aí, devo comprar daqui a pouco uma Honda Pop, porque a gasolina está cara demais para poder vir trabalhar. Então, assim... Uma Honda elétrica. Não, deve ser a Pop, a elétrica não dou conta, não. Tudo que você fizer em prol do trânsito, você vai estar fazendo pela nossa categoria, você vai estar fazendo pela saúde, e essa é uma área gigantesca, minha amiga. É uma área que a gente pode explorar muito. Eu, Adonias de Deus, sou oriundo da cultura, né? Participei muito da brincadeira de boi bumbá, né? Aqui no estado de Rondônia, aqui em Porto Velho. Já declamei meus versos no Flor do Maracujá muitas vezes, né? Eu sou do Boi Azul, do Ar de Ouro. Mestre Farney, aqui, ó, uma amiga nossa, nós vamos conversar, foi bem baixinho ainda. A cultura, eu posso dizer que ela é esquecida, cara. Ela é esquecida, infelizmente. As políticas estaduais, a municipal, elas podiam ser mais focadas, mais dirigidas, elas podiam ser melhores trabalhadas e tratadas. Eu acredito que se o pessoal da cultura te abraçar, eles vão ter uma pessoa técnica também, porque ela sabe onde tem recursos, ela sabe como os projetos podem ser feitos, podem ser aplicados. E, cara, eu vejo aqui milhões de possibilidades de contigo, né, para a gente poder avançar em todas as áreas. No esporte também, eu tenho o meu amigo Janilson, policial militar, ele é do basquete, ele é do Sonic, joguei muito tempo com ele também no basquete. Então, assim, são pessoas que nós vamos buscar, nós vamos atrás, vamos conversar. E eu tenho certeza, Lê, que a categoria abraçando, né, unhas e dentes, e ela tem que fazer isso, porque cobrou muito sindicato para que acontecesse. E Deus é maravilhoso, porque a gente não estava esperando mais, a gente estava aqui com as orelhas murchas, confesso para você. E Deus é maravilhoso, colocou você ali, e é uma oportunidade que eu acredito que a gente não pode perder, viu, presidente? E veio num bom momento, porque vivenciamos agora há pouco a academia, né? Onde todos os servidores encontraram um novo propósito, que é salvar a vida. Exato. Hoje, a nossa categoria está na rua diuturnamente, trabalhando não só como fiscalizador, está lá para salvar a vida, está para controlar o trânsito, está para fazer o trânsito mais seguro. Exato. Né? E esse é o melhor momento, não haveria um melhor momento
do que esse Também acho. acontecer. Exato, que a gente possa ter mais voz, né? Eu acho que quando a gente tem um representante na Assembleia, e a gente pôde ver isso, né, bem recente com a segurança pública, né? Fica mais fácil, né? O diálogo fica mais fácil, os recursos chegam mais fáceis, e aí quando a pessoa é técnica e entende de como as coisas acontecem, não é qualquer fala e qualquer resposta que vai servir, né? E assim, esse período que eu estive lá na Sejusel foi muito legal e muito, agregou muito para mim, porque eu tive várias idas a Brasília, pude conversar com representantes de ministérios e abriu muitas portas e muito conhecimento para que eu pudesse entender que tem recurso, aonde tem recurso, como fazer para chegar nesse recurso, né? A gente não precisa ficar preso só aqui, né? E também que quando a gente tem diálogo, quando a gente conversa, quando a gente sabe cobrar, é diferente. Sim, É diferente. É diferente, né? Então, assim, a minha proposta é essa, né? Eu sei aonde está, eu sei como buscar, eu sei como fazer, e só que ninguém faz nada sozinho, né? Uhum. E também acho que uma pessoa só, ela não precisa saber de tudo, entender de tudo, ela precisa ter as pessoas certas ao lado dela. Verdade. Ela precisa ter as pessoas que entendam de todas as coisas ao lado dela, né? E eu quero ser essa pessoa que eu possa ter a oportunidade de ter as pessoas certas ao meu lado, para que eu possa sempre buscar o melhor e o correto para toda a população. Legal, muito bom. Cara, uma conversa maravilhosa. A gente vai começar a se despedir. Calma aí, pessoal. Nós vamos começar a se despedir. Despedida pelo menos meia hora. Brincadeira. Assim, a gente está chegando realmente no final, Leigo. A gente precisa que você deixe aí uma mensagem sua de coração aí para a categoria, olhando para aquela câmera ali. Nós temos 3 câmeras, viu, pessoal? 3, hein? Nosso estúdio aqui é top. Olhando para aquela câmera ali, manda uma mensagem para eles. Depois que você mandar a mensagem para a categoria, manda uma mensagem bem bonita aí para as mulheres, né? Do estado de Rondônia, do Detran. E vou dizer para a tia Danúbia, ela vai ser nossa deputada estadual, é pré-candidata agora, tá? Você vai ser a pré-candidata à presença do sindicato. É isso aí. Precisamos das mulheres aqui, né, tomando a frente. Precisamos das mulheres aqui tomando a frente, até porque a Baixarada está cansada já, as orelhas estão murchas, a caixa já encheu. Então, tá difícil, viu, minha amiga? Danúbia, aí, viu, galera? Precisamos ampliar as caixinhas do sindicato. Gente, é isso. É uma missão. Eu aceitei essa missão porque eu acredito que nós juntos podemos fazer a diferença na vida das pessoas, porque eu acho que o trânsito, como o Adonias falou, ele interfere muito na vida de todo mundo, né? O ir e vir, enfim. E nós sendo os responsáveis por isso, e é claro que quando nós, servidores, estamos bem, o reflexo desse estar bem chega lá na ponta, para a população, né? Então é importante, claro, que nós possamos estar bem, que os servidores do Detran possam estar bem, que os nossos representantes, que os nossos atletas, que os nossos treinadores, que a nossa cultura seja conhecida, seja divulgada, seja apoiada, né? Por uma pessoa que ama o que faz, que gosta de pessoas e que ama trabalhar, né? Acho que todo mundo já sabe disso, já me conhece, já trabalhou comigo, sabe? E é isso, o meu compromisso é esse que eu deixo com vocês. Espero poder contar com vocês, com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês, da família de vocês, para que a gente possa cada vez buscar um estado melhor, uma vida melhor para a gente, para a nossa família, para a nossa população.
população, né, que não é só sobre a gente, né, é sobre o futuro do nosso estado, é sobre o futuro dos nossos filhos, é sobre o futuro da nossa família. E é isso. Quero contar com vocês nessa batalha, porque não dá para sozinha. É isso aí, vamos estar juntos. E para as mulheres... Para as minhas amigas, para as mulheres de todo o estado, para as nossas mulheres detranianas, que são tão guerreiras, tão batalhadoras. Tive a oportunidade de conhecer muitas histórias lindas de trabalho, muitas mulheres guerreiras no Detran. Não parem, não desistam de lutar. Peçam forças todos os dias a Deus, para que Deus continue iluminando vocês, dando força, porque vocês são a base. Sem vocês, nada disso estaria acontecido, né? Eu sempre brinco que se dependesse dos homens parir, o mundo já tinha se acabado. Ninguém nascia mais. Uma gripe é muito forte, porque né? uma gripe já derruba eles e a gente tá ali sempre, né, doente, trabalhando, cuidando de todo mundo, fazendo tudo acontecer. Então, assim, mulheres, vocês são o alicerce da vida. Né? Então, que Deus abençoe vocês, que Deus me abençoe, né? Que nós possamos estar sempre juntas, unidas, né? Em prol do bem comum de todos, em prol da vida, da família, né? E em prol do nosso crescimento do nosso estado. Muito bem. Amém, amém. Bom, pessoal, seguimos aqui com mais um podcast da Além do Se despeça aí, presidente. um episódio, né? Graças a Deus, tivemos uma conversa muito proveitosa, Letícia. Muito obrigado, né? Por aceitar o nosso convite também, nosso humilde convite, né? De estar aqui com a gente. Pessoal, eu vim agradecer aqui, nós vamos agradecer pela participação da Letícia nesse 5º podcast. Nós estamos lisonjeados pela sua presença, tá? Eu espero que tudo que você pensou, vai planejar daqui para frente, que Deus lhe ajude, dê tudo certo, tá? E você continue assim, essa Letícia, que gosta de ajudar todo mundo. E nesse momento, eu vou só passar um presente que a gente sempre dá para a pessoa que participa do podcast. Em nome da diretoria, estou passando Eu para você. adoro presente. Obrigado. Que lindo. Deixa ela abrir. É um presentinho aí de coração, tá, minha amiga? Ai, adoro. Que lindo, olha, gente. Do podcast Além do Trânsito. Adorei. Pessoal, mais uma vez aqui, agradecer a todos que assistiram, que acompanharam, né, esse podcast com a nossa amiga Letícia Batista, que aceitou o nosso humilde convite para participar aqui conosco. Meu agradecimento a todos. Fiquem todos com Deus. E eu vou passar agora para o meu amigo Adonias encerrar. Para me despedir, primeiro, pessoal, eu quero dizer para todos os eleitores do estado de Rondônia, tá? Não é só para minha categoria, não. Busquem políticos, né? Busquem pessoas que se colocam na política. A gente está vivendo um momento, infelizmente, muito ruim, né? De falta de homens e mulheres de bem na política, de pessoas que pensam em carreiras políticas para ganhar dinheiro em detrimento do povo. A gente vê o povo sofrendo, a gente vê a dificuldade, imposto em cima de imposto, taxa em cima de taxa. E nós precisamos de pessoas novas, como a Letícia, nós precisamos de pessoas que venham, né, com o ímpeto de tentar melhorar, de tentar tirar essa nuvem escura que paira sobre os políticos hoje, porque, infelizmente, minha amiga, aquele chavão de todo político é bandido, é ladrão, está muito atual hoje, infelizmente, né? E mesmo que aconteçam aquela briga esquerda-direita, pessoal, não tem esquerda e não tem direita, nós somos brasileiros, nós somos rondonienses, nós devemos encontrar pessoas que estejam dispostas a lutar por nós, pelo nosso estado, né? Para que nós possamos ter caminhos, para que nós possamos ter os nossos direitos, né? E, Lê, cara, obrigado.
você é uma guerreira, você é extremamente corajosa, minha amiga. Eu confesso para você, eu não teria essa coragem. Obrigado por me suportar. Eu te perturbei demais a tua vida toda. Até hoje, pelo amor de Deus, está acontecendo isso. E até hoje tu está ali com a gente, né? Obrigado por ser essa detraniana, né, que a gente sempre precisou, né? Foi preciso vir uma mulher para resolver os nossos problemas aqui no Detran. E eu acredito, Lê, que com a sua inteligência, com o seu caráter, com o seu conhecimento e conosco, porque uma pessoa, como você falou, uma pessoa sozinha não faz nada, e conosco nós vamos conseguir uma pessoa boa para o estado de Rondônia. Eu não estou falando aqui para o servidor do Detran, não, eu sou, mas para o estado de Rondônia, porque você tem muito a dar, muito a doar para o estado, né? O seu conhecimento, a sua força de vontade, a sua inteligência, e eu tenho certeza que chegando lá, centenas e centenas de projetos vão sair do papel, vão começar a acontecer na cultura, no esporte, no trânsito, na saúde, porque você é capaz, eu confio em você, minha amiga, e eu estou contigo, tá bom? Que Deus te abençoe nessa jornada, que Deus nos abençoe nessa jornada. Eu sou um guerreiro seu, nós vamos batalhar juntos. Nosso jargão, juntos somos mais fortes.